Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, 35. Tema da semana: Jesus ministrava as necessidades das pessoas. Olá, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia, estarmos juntos. Nesta temporada nós estamos estudando o papel da igreja na comunidade. Como aquele que aceita Jesus como seu Salvador deve se envolver, deve estar em contato para que pessoas sejam transformadas e conheçam do amor de Jesus. E no programa de hoje, melhor, nos próximos 3 programas, nós vamos fazer aqui, nós podemos até trocar as cadeiras literalmente, porque a gente tem aqui os dois convidados que foram apresentadores do programa Lições da Bíblia, que hoje estão na Novo Tempo, apresentam outros programas. Sejam bem-vindos. Só faltou o Jonathan aqui. Pois é, verdade. O outro, né? O pastor, o Jonathan está no Quênia, né? Pastor, e ele trabalha... O pastor Jonathan hoje trabalha na Hope Channel Internacional, que é a Novo Tempo, e ele é o diretor ali da Hope Channel para o Quênia e para mais 3 ou 4 países ali ligados ao norte da África ali. Muito bom. Na semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre os 20 anos da TV Novo Tempo e também vocês vão contar as boas histórias que vocês têm do Lições da Bíblia. Tá bom? Será um prazer. Pastor Edson Rosa, seja bem-vindo. Pastor Muito Edson obrigado Rosa, pelo Relações convite. Públicas da Rede Novo Tempo, apresentador do programa Fé para Hoje. Primeiro programa na TV, Exatamente. na TV aberta no Brasil e, evidentemente, o primeiro programa evangélico. Aliás, é melhor dizer assim, não? Primeiro programa evangélico na TV aberta no Brasil. O programa Fé para Hoje, 1962. Pastor Alcides Campo Longo, irmã Neide Campo Longo. E hoje faço o programa junto com o meu amigo, eu gosto de chamá-lo de bom e velho amigo. Velho amigo, Ele não de gosta. muitos anos. Mas realmente é um amigo de longa data, pastor Ronaldo de Oliveira, e fazemos o programa aqui, já vamos para a 5ª temporada dessa nova fase aqui da Novo Tempo, e sempre com o apoio da administração, da direção da TV, pastor Lanza, realizando o programa Fé para Hoje. O senhor também gerencia o canal executivo? Exato, o canal executivo é um canal dedicado, é um canal fechado para as igrejas adventistas. Nós temos mais de 22 mil antenas espalhadas pela América do Sul. Treinamentos, né? Para treinamento, capacitação, programas especiais. Então é feito um envio de mensagens ou de sinal, especialmente para essas igrejas, essas comunidades, escritórios, etc. Tem todas essas antenas e recebe. O ano passado, só para ter uma ideia, nós fizemos mais de 600 horas de programas especiais, que é fora do programa aberto, da TV aberta, é um programa dedicado à comunidade adventista. Muito bom. Pastor Edson, seja bem-vindo. Quero dizer que o pastor Ronaldo fez menção honrosa ao senhor no programa anterior, porque a gente percebe que o carinho é muito grande entre vocês, muito grande, viu? sem dúvida. Privilégio. Pastor Laerte Lanza, que é o diretor da TV Novo Tempo e da Nuevo Tempo. Perfeito. Pastor Laerte, um privilégio. Prazer é meu estar com você aqui no Lições da Bíblia, retornando aqui a esta casa tão especial, a este local onde a gente pôde participar tantas vezes, né, apresentando, assim como o pastor Edson também, agora com você, o Jonathan. No futuro programa nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E é uma honra poder estar aqui e repartir com os amigos um pouco do estudo da Bíblia, né, que tivemos nessa semana. Pastor Laerte também é o apresentador do Anjos da Esperança. Vamos dar um abraço para os anjos, né, Os pastor? anjos estão no nosso coração, porque não fossem as pessoas que se unem a Novo Tempo como parceiras, como doadores, nós não teríamos a Novo Tempo, pode ter certeza disso. Então, a essas pessoas é que nós chamamos de Anjos da Esperança. E o nosso abraço muito querido a todos os nossos anjos do Brasil, fora do Brasil, que apoiam a Novo Tempo e possibilitam, inclusive, o Lições da Bíblia acontecer, né? Através da sua parceria. Com certeza é um programa que está no meu coração. Olha, pastor, a gente tem rodado por aí, a gente encontra, assim,
a alegria, a satisfação das pessoas em participarem. Pastor, eu sou um anjo, e histórias extraordinárias de como Deus tem abençoado por esse desprendimento que eles têm de colaborar para, através da Novo Tempo, levarem a mensagem de salvação. Realmente é um quadro maravilhoso esse. Ou por onde a gente vai, a gente vê a alegria das pessoas em terem um canal onde elas possam estudar a palavra de Deus, né? É realmente uma benção. E é um grande diferencial, se você olhar o segmento religioso, os programas, não? E as TVs religiosas, a Novo Tempo tem um diferencial. E a gente louva a Deus por isso, por essa característica que as pessoas notam daquilo que se faz aqui e, evidentemente, ao apoio dos Anjos da Esperança de poder manter esse trabalho. Uma benção. Tudo o que acontece aqui tem um objetivo, levar esperança para você viver um novo tempo na vida, você encontrar o verdadeiro sentido. Nós vamos orar a Deus nesse momento. Pastor Edson, o senhor pode orar, por favor? Pois não. Bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos imensamente a tua bondade, a tua misericórdia, e agora abrimos a tua palavra, que teu Santo Espírito nos ajude, possamos compreender melhor, entender melhor o teu ministério e podemos colocar em prática em nossa vida diária. Esteja com todos os nossos amigos que estão participando conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero motivar você a acessar o nosso blog. Você pode ali baixar e compartilhar os vídeos do autor e também o pequeno vídeo que a gente tem feito aqui do resumo de o que acontece a cada semana no programa Lições da Bíblia. Acesse, compartilhe com seus amigos e leve essa mensagem de esperança. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra do autor. Nessa temporada estamos tendo um autor e uma coautora, um casal, pastor Gaspar Colom e a professora Ellen May Colom. Com a palavra, professora Ellen Colom. Well, that's a loaded question. Essa é uma pergunta extensa. Muitas coisas estão mencionadas lá, muitas questões. A primeira coisa é que muitas vezes queremos oferecer às pessoas o que elas acham que precisam, em vez de olhar de perto o que elas realmente precisam. Vou fazer um comentário sobre essa declaração. Muitas vezes, precisamos começar com o que as pessoas pensam que precisam para preparar a sua atitude e seus ouvidos para um relacionamento conosco. Não responder imediatamente e tentar fazer o que achamos que elas precisam e o que sabemos que elas precisam. Com certeza, as pessoas precisam de Jesus. Obviamente, elas precisam de restauração, mas precisamos começar com as necessidades que elas têm. Porque precisamos começar com a situação na qual elas se encontram e para satisfazermos as necessidades que sentem e suas necessidades físicas de uma maneira saudável, precisamos ajudá-las a encontrar as suas necessidades mediante o desenvolvimento individual. Então vamos começar com as necessidades básicas que, à medida que desenvolvemos uma relação com elas, mais cedo ou mais tarde, vão se perguntar por que atuamos dessa maneira e vão descobrir que tinham uma necessidade da qual nem sabiam, que é Jesus. E Ele é o que elas realmente precisam. E por isso, precisamos começar com as necessidades básicas. Depois, existem algumas pessoas que muitas vezes têm atitude de auto-arrependimento. Suponho que essa atitude de auto-arrependimento ajuda as pessoas a se sentirem melhor. Se eu sirvo alguém, sinto-me melhor comigo mesmo, sinto que sou uma pessoa melhor. Mas como podemos tornar-se mais sensíveis ao que as pessoas precisam e encontrar um equilíbrio? Mais uma vez, para sermos sensíveis, temos de nos associar a elas tal como Jesus diz. O método de Cristo fala sobre isso em Mateus 9. Ele passava de aldeia em aldeia e mostrava compaixão, cura e pregação. E ele se associava com as pessoas. No livro A Ciência do Bom Viver, em inglês, na página 143, diz que só o método de Cristo traz o verdadeiro sucesso.
E ele, associando-se com as pessoas, formava relacionamentos e descobria suas necessidades reais. Ele tinha sensibilidade para as necessidades reais das pessoas. Então, essa é uma maneira de nos tornarmos pessoas mais sensíveis. E depois, durante o processo de conhecer as pessoas, percebemos também o que elas realmente precisam e o que estão pedindo. Pode ser que estão pedindo alguma coisa que realmente não precisam, mas precisamos conhecê-las como pessoas para que possamos entender melhor a diferença. Sim, algumas pedem dinheiro, mas podemos ajudá-las de outras maneiras. Se eles pedem dinheiro, podemos levá-los para comer em algum lugar e assim tirar a tentação de usar o dinheiro para outras coisas que provavelmente vão prejudicá-los. Mas às vezes não temos uma oportunidade de ajuda alternativa. Cada pessoa tem de decidir as possibilidades de atender às necessidades de outras pessoas. E às vezes elas podem abusar do que nós lhe damos, mas a nossa responsabilidade é ser Jesus para essas pessoas. E é verdade que elas podem abusar disso, mas nós vamos fazer o que está dentro de nossas possibilidades, refletindo o caráter de Cristo com esperança de que sejam atraídos para um estilo de vida melhor. A importância de perguntar é outra maneira de sermos sensíveis às suas necessidades. Sabemos que Jesus perguntou ao cego Bartimeu: "Você quer ver?" Quero dizer que era óbvio, mas ele perguntou-lhe. E ele fez perguntas a outras pessoas também. "Vocês querem ser curados?" perguntou-lhes. Basta mostrar-lhes a dignidade de perguntar. E nós precisamos perguntar às pessoas: quais são as suas necessidades? Quais são as necessidades dessa comunidade? Talvez poderíamos perguntar a líderes comunitários também. Quais necessidades você identifica e como sua igreja pode ajudar? E depois, tudo o que fizermos na comunidade será mais relevante porque antes fizemos perguntas. E assim, podemos levar as pessoas a um encontro com quem realmente conhece as suas necessidades. Jesus, que pode satisfazer as suas necessidades mais profundas. Mas fazendo perguntas, nos sensibilizamos também para atender às necessidades e ainda conhecer as pessoas melhor. No programa de hoje, nós vamos continuar um tema que a gente tem apresentado, que o método que Jesus usou para levar a salvação para as pessoas. Nós já analisamos que Jesus se misturava com as pessoas, Jesus desejava o bem. Na semana passada a gente trabalhou um pouquinho a compaixão que Jesus demonstrava e no programa de hoje Jesus ministrava as necessidades. Por que, antes de nós apresentarmos a palavra, é importante que a gente ministre as necessidades das pessoas? Olha, pastor Gilmar e amigos que nos acompanham, é porque é o melhor método que existe para você entender aquela pessoa, sentir empatia por ela, entender as necessidades e fazer com que ela pare para ouvir o que você tem para falar. Imagine que você veja uma pessoa com fome na sua frente e você diga para ela: você precisa aceitar Jesus, porque Jesus é o pão da vida. Mas ela não tem o pão material, ela está com a mente dela totalmente dispersa em busca do alimento para a sobrevivência, porque Jesus é a água da vida, mas você não dá água e nem o pão para aquela pessoa, ela não vai parar para te ouvir. Então Jesus é o mestre dos mestres, ele parava, atendia a necessidade também física e falava para aquela pessoa do amor de Deus. A pessoa descansava, acalmava e podia ouvir as grandes verdades. Nós somos um todo, nós não podemos separar mente e corpo. Se o corpo não está bem, a mente não está bem. Se a mente não está boa, o corpo não está bem, não é? E assim acontecia. Jesus, ele nos deixa este exemplo como realmente devemos ministrar às pessoas, atendendo também às suas necessidades. Ele estava interessado em apresentar a palavra, mas também, porque esse era o fim, sempre era o foco principal, mas precisava abrir o coração atendendo a necessidade que ela tinha, o emocional, o físico. Exatamente. É interessante que a gente olha os textos do Evangelho, os 4 Evangelhos, a gente vê Jesus sempre ensinando, pregando e atendendo
às necessidades. Ele fazia as duas coisas. Ele não deixava de pregar, não deixava de ensinar. Seus ensinamentos são preciosos, seus sermões são magníficos, mas ao mesmo tempo ele via no coração da pessoa a sua necessidade. E aí então procurava atender essas necessidades. Nós encontramos dezenas de milagres aconteceram, dezenas de situações de Jesus atendendo a necessidade e outras que nem foram reveladas, que realmente não teria nem espaço talvez para contar tudo aquilo que Jesus atendeu nos mínimos detalhes às pessoas. E por outro lado, a gente vê também, pastor Edson e pastor Gilmar, que Jesus não apenas curava ou dava o pão ou a água, ele sempre pregava. Então, como o pastor Edson disse, ele não deixava de fazer uma coisa e nem potencializava só a outra. Ele sempre ia atendendo as duas necessidades, porque ele atendia o ser humano que estava na frente dele. Eu creio que essa sua frase é muito boa. Ele não deixava de atender e não potencializava somente uma área. Exatamente. Havia um equilíbrio. Equilíbrio perfeito, né? A gente encontra nesse desafio de ministrarmos as necessidades, o desafio do corre-corre, do dia a dia. E a gente, o Guia de Estudos apresentou um texto que fez com que a gente refletisse um pouquinho sobre, será que nós andamos correndo demais ou estamos tão ocupados que não temos sensibilidade para atender? Você usou a palavra certa, é sensibilidade. Tempo, todos nós dizemos que não temos tempo. Corremos muito para fazer e para atender o nosso dia a dia, aquilo que temos que fazer, o trabalho, enfim. Corremos para atender e dar o pão de cada dia para a nossa família, os negócios, etc. Mas às vezes deixamos de olhar para as pessoas com aquela necessidade que ela está passando no íntimo. Às vezes você está no trabalho, no escritório, ou numa empresa, conversando com uma pessoa, dando ordem ou recebendo ordens, mas não sabe no íntimo o que aquela pessoa está passando, se ela está com um semblante abatido, a sua roupa, a sua maneira de ser, a sua maneira de andar. Às vezes ela está com uma dor, não é, pastor? Uma dor lombar, por exemplo, está se locomovendo com dificuldade, e a pessoa totalmente insensível, nem olha para ela, dá as ordens ou exige as coisas e não vê o que está passando com aquele indivíduo, com aquela pessoa. E a gente precisa olhar, ter esse olhar, né? Ter esse olhar de atender a necessidade. Nós vamos para o intervalo e quando a gente retornar, queria que a gente trabalhasse um pouquinho o exemplo dessa história, porque Jesus estava fazendo uma coisa boa, mas mesmo diante de uma boa coisa, ele teve essa percepção para atender. Perfeito. Beleza. Pode ser assim? Pode, no retorno? Vamos lá. Sempre é muito bom a gente incluir aqui, estarmos juntos. Eu quero dizer que você é o nosso convidado. A quarta cadeira aqui é a sua, viu? Não esqueça, você faz parte dessa conversa. E a conversa de hoje, que a gente desenvolva a sensibilidade em atender. Nós voltaremos já. Estamos voltando, quero mandar um abraço para você que acompanha o programa Lições da Bíblia e talvez não faça parte da comunidade religiosa da Igreja Adventista, mas tem buscado conhecer a palavra. Quero dizer que você é nosso convidado especial todos os sábados pela manhã às 9 horas, onde nós temos um encontro em toda a comunidade adventista que a gente discute o que a gente apresenta aqui no programa. Portanto, se você quiser compartilhar, levar lá também suas dúvidas, você é bem-vindo. Você é nosso convidado especial. Pastor, só um detalhe interessante, porque no programa Lições da Bíblia eu faço o programa na rádio Novo Tempo. Então, às sextas-feiras e sábados pela manhã também, os ouvintes da rádio também, eu convido novamente as pessoas para participar do programa Lições da Bíblia ao vivo, indo na Igreja Adventista às 9 horas da manhã, como você está fazendo o convite agora a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Boa lembrança, pastor. Boa lembrança. Eu não lembrava que o senhor fazia na rádio o Lições da Bíblia lá. Na rádio. Viu? Amigos, eu queria fazer referência ao texto de Marcos, capítulo 5, verso 22 a 43, onde nós
o Guia de Estudos apresentou, e nós encontramos a história de um pedido de Jairo para que o Senhor atendesse a sua filha. Nesse caminho, para esse atendimento, que era uma coisa boa, o Senhor é interrompido. E mesmo diante de um foco de uma coisa boa, o Senhor tem ali a percepção para atender. Essa é uma história incrível, né? Porque Jesus, ele sempre era solicitado pelas pessoas, ele sempre estava no meio das multidões, as pessoas o tocavam e ele conversava, ele gastava tempo com as pessoas, mas ele não se incomodava com isso. Às vezes a gente se incomoda, não é, pastor, de ter uma pessoa que nos interrompe. Às vezes a vida é tão corrida, você está, às vezes, trabalhando em um projeto específico, alguém te interrompe, você distrai. E isso não é tão legal. Sejamos francos, nós não gostamos muito de interrupções. Mas Jesus sabia que o seu período de ministério era tão curto que ele precisava aproveitar todas as oportunidades possíveis. Então ele não se incomodava nem com as interrupções. Aquela mulher, quando Jesus estava indo então para atender a filhinha de Jairo, que estava doente, e era uma doença de morte, uma mulher lhe tocou. E Jesus para no meio daquela multidão e fala assim, alguém me tocou, mas como alguém te tocou? Está todo mundo te tocando, não é? Todo mundo estava encostando no Senhor Jesus. É uma declaração assim, Pedro reage, talvez os discípulos reagem, mas como? Está todo mundo aqui perto, apertando, né? Tocando. Milhares de pessoas ali, né? Exato. O centro das atenções que era Jesus. E aí ele fala, não, de mim saiu o poder. Aí a história muda completamente. Aí ele faz um atendimento personalizado para aquela mulher com fluxo de sangue, que tanto sofria há tanto tempo, há tantos anos. E ali a gente vê que Jesus aproveita uma interrupção, ele não se incomoda, abençoa aquela pessoa e ainda lhe traz a cura. Esse toque, porque o toque proveu nele um despertar. Né? Foi um toque de poder, né? Porque dele saiu o poder. Aí tem um toque diferente, diferente, né? Das pessoas estarem aglomerando muito exato. Próximo de Jesus. Na realidade, ele para exatamente para dar a oportunidade para aquela mulher, isso que eu acho muito interessante, para dar a oportunidade para aquela mulher testemunhar de que ela recebeu um milagre naquele momento. Porque centenas de pessoas estavam tocando e se aproximando de Jesus, mas aquela mulher foi com uma necessidade. Ela não pediu, quer dizer, não manifestou publicamente a sua necessidade, talvez por própria vergonha de dizer que tinha esse problema de saúde, que naquela época era até motivo dela estar distante das pessoas, pelo fluxo de sangue, que há tantos anos ela estava com esse problema, mas ela não manifesta publicamente e toca em Jesus. Ele sente esse toque diferenciado, e é esse toque que nós precisamos também chegar a Jesus e interromper, né? Tocar com fé, com confiança. E ele para exatamente, pastor Lanza, exatamente para dar a oportunidade daquela mulher agora contar. Conte agora a bênção que você recebeu. E ela então manifesta a todos e a nós hoje, paramos aqui exatamente para contar essa história de quando a gente procura Deus com fé, com confiança, nós podemos receber um milagre também na nossa vida. Uma das coisas que mais me encanta no ministério de Cristo é como ele dava voz para aqueles que não tinham nenhuma possibilidade social, espiritual, financeira, que a tendência humana era valorizar os fariseus, os sacerdotes, o sumo sacerdote. E ele estava atendendo o principal, um dos principais da sinagoga. Né? Ele estava ali atendendo um grande homem da sinagoga, mas não deixou de atender aquela que estava tão contrita, tão envergonhada, tão humilde por tocar na veste de Jesus ali, e ela se sentia até culpada por aquela ação que ela estava tomando como decisão. Ela aproximou-se de Jesus com fé, Jesus sentiu, valorizou aquele ato e mostrou para ela, eu amo você da mesma forma como eu amo o chefe da sinagoga, o sacerdote, o sumo sacerdote, o leproso, o pobre, o desempregado. Isso não fala para a gente alguma coisa para os nossos dias? Às vezes a gente se sente um lixo humano, com tantos problemas na vida, tantas dificuldades no país, em nossa cidade, em nosso trabalho. Talvez alguém hoje lutando com a vida, com uma doença grave, alguém que nos assiste lutando com desemprego, um problema
que o humilha, que ele se sente humilhado, mas Jesus está com a gente. Em todo momento temos que tocar nele e ele dará a mesma atenção que ele deu para aquela mulher, ele vai dar para a gente hoje. Quero sublinhar a frase que o senhor colocou. Jesus sempre dava a voz para aquele que, diante da sociedade, era desprezado. Não tinha ninguém por ele. Uma mulher ainda na sociedade. Exatamente. Doente naquela situação. Pois é. E eu penso que aí está a grande lição. Estamos nós dispostos a darmos a voz para aqueles... É mais fácil dar a voz para quem... Né, destaca, né? Se destaca. Agora, dar a voz para o indesejado, como a gente estudou em programas anteriores, dar a voz para o indesejado é um desafio. Terrível. Isso é uma percepção espiritual. O senhor quer fazer um comentário, pastor? Por favor? Sim, já só colocando o livro de Salmos 139, verso 1 a 13, né? Só o primeiro verso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Ou seja, Jesus conhecia a necessidade daquela mulher. Ele pergunta, interessante, ele pergunta assim, quem me tocou? Ele sabia, mas ela se manifesta. Porque ele sonda as nossas necessidades, sonda a nossa vida, sonda as nossas necessidades mais íntimas, aquelas que nós nem manifestamos. Ele nos conhece, o salmista revela isso, não? Em Salmo 139 é maravilhoso, porque nos mostra a onipotência, a onisciência de Deus, e ele conhece as nossas necessidades. Agora, por que ele pede, às vezes, para a gente se manifestar essa necessidade? Acho que é alguma coisa interessante. Que está na sequência duas histórias em que ele sabe, mas ele pede a manifestação. É interessante isso, né? Deus conhece todas as nossas necessidades, mas pede que nós manifestemos. Conhece as nossas necessidades. Eu acho que é uma demonstração nossa, da nossa pequenez. É uma demonstração de que eu realmente sou pequeno e necessito do teu amor, da tua misericórdia. É um reconhecimento da grandeza de Deus. E dele de percepção e sensibilidade, né? Na história desse cego aqui, que a gente viu, a Bíblia diz que o nome dele era Bartimeu, né? Tem outros evangelhos também, mas esse é o único evangelho que nós lemos o nome dele, Bartimeu, filho de Timeu. Isso. Bartimeu era um cego conhecido. Ele não era desconhecido, que as pessoas conheciam até o pai dele. Não é? Ele era um homem popular. E ele estava ali à beira do caminho mendicando. Quer dizer, a vida de uma pessoa já nessas condições não é fácil. Agora, pedir esmolas para sobreviver era uma profunda humilhação. Os judeus achavam que os deficientes, por exemplo, aqueles que tinham alguma necessidade especial, eles estavam pagando por um erro. Jesus, uma outra história de um cego, Jesus foi abordado pelos próprios discípulos. Quem pecou, ele ou os seus pais? Então, aquele homem já se sentia um lixo, naturalmente. Tanto física quanto espiritual. Nas duas formas. Eu acho que Quando aquele homem aborda Jesus na beira do caminho, com aquela multidão passando, Jesus para ouvir aquele homem e ele começa com a pergunta, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça? Eu fiquei pensando, por que Jesus pergunta para a gente, não é, pastor Edson? Faz uma pergunta aparentemente simples, porque Jesus só fazia pelas pessoas aquilo que elas realmente desejavam. Boa frase Jesus não arromba a porta de ninguém. Ele não coloca um pé de cabras na porta do coração e fala assim, o teu coração é meu, a força, a violência. Não, você quer? Abra a porta, eu entro. Muito bom. Existe um aspecto especial aqui. Se a gente não desejar, se aquele cego não falasse assim, ele falasse assim, na verdade eu sou cego, eu preciso de dinheiro para fazer a minha compra mensal de alimentos para minha casa, para não mendigar mais. Mas não, ele foi no foco, assim, que eu veja, que eu torne a ver. É um sinal de que ele já havia enxergado antes e que ele queria o principal. Jesus viu que ele realmente estava pedindo aquilo que estava no seu coração. Né? E aqui eu penso em duas coisas, só para resumir, pastor, antes da sua fala. Primeiro, o Senhor sempre estará pronto para nos ouvir. Segundo, nós devemos abrir o coração. E eu acrescentaria, estejamos atentos também, e aí eu falo a você que acompanha o programa, estejamos atentos, tenhamos um ouvido atento às necessidades. Às vezes aqueles que estão dentro da nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos,
que também precisam da nossa atenção, do ouvido atento. E a gente deve perguntar para eles, para um filho, para um funcionário, para um familiar, o que você quer que eu te ajude? Porque essa pessoa não quer ajuda, ela não está interessada na ajuda, ela não suporta nenhum tipo de ajuda, como é que você vai ajudar quem não quer? Não é? Essa pergunta de Jesus é crucial. Aí vale a pena uma refeição com o celular desligado, né, pastor? Vale a pena estar na sala com todo Exatamente, mundo. vamos abrir o coração. E Pastor conversar. Eu acho que comentar. é interessantíssimo isso, porque, como você mencionou, Deus não arromba a porta, não força ninguém, e Ele não força ninguém a crer nele. Ele é Deus e é Deus, independente de eu crer nele ou não. Em vez de eu crer na Bíblia, não, ele continua sendo Deus. E agora o posicionamento é meu. Eu de reconhecê-lo da grandeza de Deus, do que ele pode fazer por mim. Você mencionou aqui um exemplo, um funcionário vai com o seu chefe, não quer se abrir, ou ele abre o coração, abre as suas necessidades. E então você vai poder atender melhor quando ele se manifesta, quando ele abre as suas necessidades. Assim também Deus conhece tudo, okay? Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Então agora, quando eu manifesto, eu estou dizendo, Senhor, me ajude nesse detalhe, isso daqui eu não consigo fazer sozinho, e eu preciso da sua ajuda. E nós então teremos um fardo mais leve para carregar, porque eu tenho alguém, e eu compreendo isto, que tem alguém superior me ajudando, me fortalecendo. É a mesma condição de uma pessoa passar por uma necessidade, por uma doença, por uma enfermidade, e passar ela sozinho, ou passar confiando em Deus. A doença pode ser removida ou não, mas ela vai passar melhor se ela tiver confiança em Deus. Há vários estudos sobre a questão da oração, da fé, com uma pessoa enferma, não é? Há vários estudos quanto a isso. Há uma melhora quando a pessoa tem esta confiança em Deus e manifesta essa confiança. Isso é bonito. Pensando só um detalhezinho, pastor, pensando no tema desta temporada, vem para nós o desafio como entidade religiosa, como comunidades e como pessoas. Será que nós estamos ouvindo as necessidades da comunidade onde nós estamos inseridos? Esse é um desafio. Você tem ouvido, porque a gente às vezes acha que sabe o que as pessoas precisam. Então vamos ouvir mais a comunidade. Pastor? E além de ouvir, oferecer-se por ajudar, né? Quando a gente vai numa repartição pública, num local, é sempre legal você ir até um balcão e estar assim, posso ajudar? Né? Essa frase, ela muda, ela abre todo um diálogo, ela facilita as coisas, né? Ela te encurta os caminhos. E quando a gente vê aqui essa história, a gente percebe isso. Jesus, como médico dos médicos, mesmo assim, ele parou para ouvir, viu a necessidade e perguntou o que aquela pessoa precisava. Há pouco tempo eu passei por uma consulta, entrei no consultório de um médico, ele não olhou para mim, ele continuou de cabeça baixa, digitando enquanto eu falava, imprimiu a receita do que eu precisava, e eu saí do consultório e ele mal olhou para mim. E aí vem aquela questão, o quanto ele se interessou por mim? Talvez você tenha passado por essa mesma situação. Eu acho que é isso que Jesus quebra. Ele olha nos olhos, ele repara que existe alguém ali. Eu acho que nós, como cristãos, precisamos parar um pouco mais para olhar a nossa sociedade. Se a gente simplesmente sai de casa, vai à igreja, ouve um bonito sermão, uma bonita música, encontra os amigos, né? E fica nisso, a igreja virou um clube, não é? E no caminho eu vejo uma pessoa debaixo da ponte que não me toca, eu vejo alguém passando fome, eu fico sabendo de alguém que está desempregado e passando fome com seus filhos, não me move. Volto para casa como uma rocha, quer dizer, não está surtindo efeito aquela minha fé. Jesus diz, posso ajudá-lo? Se somos seguidores do Mestre, também temos que fazer essa pergunta àqueles que estão perto da gente. Está precisando de ajuda? Em que eu posso te ajudar? Porque o ministrar é isso, né, pastor Lanza? Isso aí. O ministrar é... Não é só gogó da boca para fora. Falar é fácil. Exatamente. Agora agir é para a gente pensar. Nós vamos para o intervalo, nós voltaremos já.
Estamos voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje, o desafio, o exemplo que Jesus nos deixou, e esse é um desafio para a gente, de ministrarmos as necessidades, de ouvirmos atentamente, mas também de agirmos, de vermos o que as pessoas precisam. Essa é uma responsabilidade pessoal, também é uma responsabilidade da nossa comunidade, por isso devemos ouvir aqueles que são da nossa casa, aqueles que pertencem à nossa comunidade onde estamos inseridos. Vamos aprofundar um pouquinho a questão das necessidades profundas. O pastor Edson já citou o Salmo 139, mas eu queria trabalhar um pouquinho aqui, como a gente pode se aproximar para irmos além e descobrirmos necessidades profundas. Eu acho que quando a gente abre a oportunidade para a pessoa falar, quando você é aberto para ouvir, aberto para poder sentar. Um detalhe interessante, Jesus, numa das suas sermões, ele sentou-se e começou a pregar, a falar, a ensinar. Esse sentar, e o pastor Lanza mencionou aqui um atendimento médico, graças a Deus não são todos os médicos que atendem dessa maneira, não é? Que nem olha para os olhos, mas quando você para, não fica olhando para o relógio, não fica olhando para o celular, não é? Mas pare e olha para a pessoa e começa a conversar com ela, ela se sente Segura. segura. Não, eu posso conversar. Essa pessoa com quem estou conversando não está apressada, ela está com tempo para me ouvir. E eu acho que isso é importantíssimo, a gente transmitir isso para quem a gente está conversando. Dar segurança para a pessoa poder começar a se abrir o seu coração, abrir as suas necessidades. Às vezes, se você está olhando no relógio, fala rápido aí que eu preciso fazer um negócio. Seja rápido, estou muito ocupado. A pessoa não fala nada. Não, depois a gente conversa. Relacionamentos superficiais não alcançarão a descoberta de necessidades profundas. Né? Então, a gente precisa dar tempo para as pessoas. Se a gente não gastar tempo, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. Você pode pegar todas as histórias de Jesus, em que ele realizou um milagre, em que ele exerceu ali a cura, curou alguém. Não importa a história, nós estamos aqui com algumas delas hoje, nesse momento, né, dentro do nosso manual de estudo, mas a gente percebe como Jesus gastava tempo, mas tempo de qualidade, não é? Às vezes a gente gasta tempo com as pessoas, mas não dá a devida qualidade. Eu me lembro de um ministro, um pastor, naquela época um pouco mais antiga, não que eu seja antigo, tá? Apenas um pouco mais rodado do que alguns. Sejamos, né? vamos nos incluir aqui. Apenas na fase dos 50, mas eu era criança, eu me lembro de um pastor que tinha um grande número de comunidades para atender e ele visitava as pessoas em casa com afinco mesmo, com dedicação. Ele fazia visitas de 20 minutos, 15 minutos. Ele passava na casa e dizia assim: Dona Maria, tudo bom, minha irmã? Estava passando aqui em frente à sua casa, era tudo planejado. Eu me lembrei de você, está tudo bem com você? Entrava, tomava um copo de água, conversava. Como é que está a sua saúde, a sua fé, seus filhos? Em 5 minutos ele já tinha feito várias perguntas. Falei assim: mas eu passei aqui para fazer uma oração com você. Você quer incluir alguma coisa nessa oração? Alguma necessidade da sua família? Alguma necessidade de alguma vizinha, de algum vizinho? Eu estou com a minha vizinha doente. Vamos lá orar com ela? Olha a inteligência dele. Ele ministrava, ele gastava tempo. Gente, sem gastar tempo, a gente não aprende nada sobre ninguém. Você não percebe as necessidades realmente de fato. A gente só vê o exterior. Claro que a gente não tem o poder de ver o interior. A gente é ser humano. Mas os seres humanos, quando você gasta um tempinho, eles começam a dar alguns indícios do que eles realmente estão precisando. Porque confiam, é o que a gente vai ver na semana que vem. Como disse o pastor Edson aqui, a pessoa passa a confiar em você. Não é? Olha, essa pessoa está gastando tempo comigo. Acho que eu posso me abrir com ela. Acho que eu posso contar um pouco
de quem eu sou. Pastor, eu estava aqui procurando o celular, não porque eu não estava com o ouvido atento no não, senhor. tranquilo, meu É amigo. que eu queria dizer uma frase que que o pastor Mitchell Urbano, que gravou com a gente nessa temporada, Sim. ele disse uma frase bem interessante: nós estamos solitariamente conectados. Então, as pessoas... É isso mesmo. É uma boa frase, né? As pessoas vivem conectadas, mas elas estão na solidão, precisando que alguém se importe com elas, que alguém dê atenção, que alguém as ouça de forma Exato. intencional. né? Exatamente. Então é só para a gente... É muito importante esse comentário, porque eu penso que muitas comunidades religiosas sofrem dessa doença, muitas empresas sofrem dessa doença. Não é? Nós podemos estar sofrendo, a gente pode não estar reparando na necessidade do outro. Então, nós estamos doentes, vivemos uma sociedade doente. E o Lições da Bíblia está aqui para acordar a gente. Não é? Precisamos parar para atender as pessoas. Não tem jeito. Uma ilustração que é apresentada aqui no nosso texto é quanto aquele homem paralítico que os amigos levaram até a presença de Jesus, em Cafarnaum. Não tinha muita gente, ele tiveram que remover parte do telhado, enfim, para descer aquele homem bem na frente de Jesus. Lógico, todos estavam imaginando, Jesus vai ter que curar esse homem. É interessante a visão aparente era cura física. A visão aparente era E o necessidade próprio homem física. queria isso, né? Ele também o próprio queria. paralítico, era o que ele queria. Mas a reação é totalmente diferente, não é? Jesus fala, olha, a sua necessidade é maior no seu íntima do que o seu problema físico. Por isso, filhos, teus pecados estão perdoados. Uma declaração surpreendente. Gerou né? uma comoção, né? Porque só pode perdoar pecados quem é Deus. Aí Exatamente. já os que estavam ali começaram a gritar blasfêmia, vamos apedrejar a Cristo. Exatamente. Houve um movimento satânico. Às vezes, quando a gente vai atender as pessoas, Satanás fica irado com isso. E vai criar uma série de dificuldades. Criou para Jesus ali. Então, Jesus vem com um complemento. Vocês estão achando ruim que eu perdoei os pecados? Porque o fardo espiritual dele era grande. Ele ouvia muita bobagem, porque cometeu algum pecado, por isso é paralítico. Então Jesus disse: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? Então eu te digo, toma o teu leito e anda. Aí matou a questão. Resolveu o problema íntimo dele, que era maior. E mostrou para aquelas pessoas. Exato. A missão Extraordinário dele. isso. Deixa para a gente uma lição importante. Talvez estejamos atendendo algumas pessoas de alguma forma, atendendo um tipo de necessidade, mas pode haver no coração delas necessidades muito mais profundas. Maiores, muito mais profundas. E é aí que a gente entra na questão. Eu citei aqui o pastor antigo que visitava em 20 minutos, mas às vezes 20 minutos vai ser muito pouco tempo para você entender o que ela realmente está precisando. Mas pode ser em outro momento, na própria igreja, num abraço, observando o comportamento da pessoa, oferecendo ajuda, perguntando, como a gente falou agora há pouco, está precisando de ajuda? Posso te ajudar? Quando você precisar, conte comigo. Talvez a grande percepção seja: esteja disponível, né? Esteja disponível. Acho que essa... Vamos adiante. O Guia de Estudo citou a belíssima história de Dorcas. Está em Atos, capítulo 9, versos 36 a 42. E tem uma frase aqui que eu quero destacar, porque até o guia levou a gente a pensar um pouquinho, né, sobre... será que há alguém em nossa comunidade que pode ser lembrado como uma pessoa notável? Atos capítulo 9, verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome esse traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. É incrível isso, né? Ela tinha a fé, ela tinha a prática, que eram as obras, né? E você já percebeu que em toda a igreja, né? Na minha igreja onde eu frequento, tem algumas pessoas muito notáveis, com esse dom de atender às pessoas, tal. Em todo lugar a gente encontra pessoas com esta vontade, que se tornam notáveis, olha só, não pelo carro que têm, não pelo salário que possuem, não pelo nível de emprego, se são concursadas ou não, elas se tornam notáveis pelo serviço aos outros.
Porque um dia que a gente descansar nessa terra, que nós morrermos, nós não vamos levar o nosso carro, nossa casa, nossa bicicleta, nossa moto, nossas propriedades, não vamos levar nem nossas roupas, que vão ficar nesse mundo de pecado, mas nós vamos levar o nosso caráter, que se tornará notável à medida do nosso serviço. Isso é fundamental na vida cristã. Uma boa lembrança, Ela era pastor. solidária, né? Ela via a necessidade das pessoas e atendia. Por isso que Pedro, então, a ressuscitou. É interessante isso, porque as pessoas estavam chorando, lamentando a morte dela, é porque ela entendia e atendia as pessoas. E ele chama as viúvas, né, pastor? Chama. Ressuscita e chama as viúvas. Venham aqui, vocês vão continuar sendo atendidos. Exatamente. É interessante. Exatamente. A Igreja Adventista tem um setor, dois setores, vamos dizer assim, uma ação solidária, que é aquela realizada pela igreja local, não é? Onde atende as pessoas, e ali sempre irmãos e irmãs que fazem um trabalho extraordinário de atendimento. Existe também um outro setor da Igreja Adventista, que é a nossa agência de desenvolvimento e assistência e recursos assistenciais. Ou seja, é uma agência que desenvolve projetos... Uma agência humanitária, né? Internacional. Uma ONG, ela atende grandes projetos de atendimento a catástrofes ou a necessidades específicas de uma região ou outra. Então, a Igreja Adventista desenvolve institucionalmente essa atividade, mas na igreja local, exatamente, o nosso foco agora é que existe, então, este grupo de irmãos e irmãs que atende voluntariamente as necessidades. Ou seja, antigamente, há uns anos atrás, chamava-se do departamento de Dorcas, exatamente referência a essa mulher. Exatamente. Dadivosa, essa mulher que dedicava a sua vida em prol a outras pessoas. Apenas um adendo, né? Aproveitando o gancho do pastor Edson, além do aspecto institucional relacionado aí à Igreja Adventista, à ADRA, à Ação Solidária, talvez você que nos assiste é de alguma denominação que também tem essa preocupação, mas o Evangelho ele nos chama para algo que vai além do aspecto institucional, não é? Eu preciso ser como Dorcas, né? Foi muito bem lembrado pelo pastor Edson a questão institucional. E vem o chamado de Cristo. Eu também preciso ser... A responsabilidade é pessoal. Pessoal. Eu não posso dizer assim, é só da minha comunidade. Lá na minha comunidade tem uma mulher que foi nomeada lá, deixa ela. Eu vou dar uns R$20 por mês para ajudar lá os pobres da minha igreja. Não, peraí, é isso que Deus quer? Deus tem um chamado para nos tornarmos notáveis. É pelo nosso servir. Por isso que Cristo nos chama de servos. Porque Ele foi servo. Não é? Então, nós somos servos, temos que nos tornar notáveis pelo nosso serviço. Que sugestões vocês dariam? Até o Guia de Estudos sugere aqui, né, a Igreja em Ação. Por que é importante e que sugestões vocês dão de um programa? O senhor está dizendo assim, não é eu contribuo e parece que eu cumpri o meu papel. Mas por que é importante que a gente tenha um plano sistemático de envolvimento? E, no caso aqui, de ministrar as necessidades das pessoas. Olha, eu acredito que a gente vive num mundo tão maluco, que se você não tiver um plano, um bom planejamento, você não consegue executar muita coisa. Você até pode executar uma coisa pessoal, aqui, ali e tal, mas se nós fazemos parte de uma comunidade religiosa, precisamos ter um plano bem estabelecido, bem definido, metas bem estabelecidas, datas para que esses projetos possam entrar em funcionamento, em ação, para atender essas pessoas e trabalharmos realmente organizando e colocando as pessoas nesta missão. Se não houver um plano, vai ser complicado. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Quando você sabe Boa onde frase quer para chegar... sublinhar, pastor. Para quem não sabe... Exatamente. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Pode entrar um aí, ele vai dar em algum lugar. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer? Deu. Não, agora, se dentro de uma comunidade, que envolve muita gente, é mais difícil mobilizar, tem que ter um plano. Então, comece pensando na sua ação. Também. E o pessoal, né? Como a gente está falando aqui em termos de comunidade, uma igreja em ação, tem que ter um planejamento para que haja uma execução. Tem que ter pessoas que acompanhem esse planejamento, essa execução, para que realmente possamos alcançar o nosso objetivo como comunidade, como indivíduos, mas também como comunidade. E é interessante porque um bom planejamento requer uma avaliação, ele requer
tem que ser mensurável, né? Então eu tenho que, de vez em quando, o que eu estou me propondo está acontecendo? É a necessidade da região onde eu estou inserido? Eu acho que é esse aspecto, né? Fazer o planejamento, fazer um levantamento das necessidades que se tem na comunidade e fazer projetos para atender essas necessidades, não é? Aí, então, você tem este trabalho estruturado de atendimento ao mais necessitado e aquilo que a comunidade está precisando. Se a igreja, a gente tem que pensar nisso, né? A igreja, se um dia ela sair, desaparecer daquela comunidade, ela vai fazer falta para aquela comunidade? Ela é relevante? Ela é relevante para aquela comunidade? Então, a igreja, ela tem que ser relevante para as pessoas que vivem em volta. Ou ela é um estorvo para a comunidade, ou ela está incomodando a comunidade. Então, é muito interessante. A gente tem que, para a gente atrair as pessoas a Cristo, é o mandamento dele, não é? A gente amar uns aos outros e amar aos nossos semelhantes. Então, se eu amo os meus semelhantes, a minha comunidade onde eu vivo, onde estou cercado, onde estou convivendo, eu preciso atender às suas necessidades. Quais são essas necessidades? A esse planejamento. Exatamente. Um levantamento cuidadoso, um projeto para desenvolver. Lógico, não temos como atender tudo de uma vez, mas por isso esse planejamento. E aí você vai atender planos e atendimento pessoais e a comunidade. Pois não. Pastor, e esse planejamento, o guia sugere 3 passos bem interessantes que a gente deve basear a nossa ação dentro dos princípios da Bíblia, do que nós temos na revelação, Sim. o conhecimento das necessidades da comunidade e, por fim, também ouvir a opinião daqueles que fazem parte da comunidade. Achei interessante essa sugestão. Quais são, para que a decisão seja tomada em conjunto? Eu posso até levar um projeto, mas é interessante ter esse feedback. Por exemplo, pastor Gilmar, a Rede Novo Tempo de Comunicação aqui em Jacareí, onde é a sede, ela viu a necessidade da comunidade em atender, pelo menos deixar uma praça da cidade mais bonita. Então, a rede cuida desta praça de entrada na cidade para benefício da sociedade. Eu acho que esta é uma das atividades, você ver a necessidade, aquilo que você pode ajudar e fazer. Muito bom. Queridos, vamos orar a Deus agradecendo por essas orientações. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, pelas orientações. Obrigado porque o Senhor ministra até hoje as nossas necessidades e que a gente desenvolva sensibilidade para ministrarmos as necessidades de todos aqueles com quem nós temos contato. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Foi bom demais ter a sua companhia. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.